Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, ela que é empresária, atua em diferentes áreas e vai trazer um olhar inovador para nos ajudar dentro dos negócios. Multiempresária, Ana Cláudia atua em diferentes segmentos, como beleza, saúde e estilo de vida. Está à frente da Love Beauty Brasil, marca consolidada nacionalmente no setor de micropigmentação, pioneira no país com registro 100% Anvisa. Recentemente, lançou a Espeno Medical, que une estética e saúde em um novo modelo de negócio. Além disso, também empreende em outras áreas, como centros de treinamento e semijoias, fortalecendo sua visão diversificada de mercado. Com presença crescente no mercado internacional, especialmente no mercado asiático, leva aprendizados globais para seus negócios locais, inspirando inovação e expansão. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, muito obrigada, Miriam. Um prazer ter recebido o teu convite e estou muito contente de compartilhar um pouco do que eu sei aqui contigo. Perfeito. Ana, vamos entender um pouquinho, né, dessa estrutura que tu tens, né? Sim. Tem diferentes frentes. Vamos começar pela Love Beauty, né, Brasil. Você é pioneira na área, né? 100% registro Anvisa. Sim. Como começou? Conta pra nós essa origem, né? O início de tudo isso. É uma história muito legal, vou resumir ela um pouco para vocês então, mas eu comecei em 2015 na área da micropigmentação, quando na verdade esse segmento era muito pequeno aqui no Brasil. Eu comecei com a minha distribuidora, que o nome é Ana Agulhas, eu ainda tenho essa distribuidora, mas dentro então dessa empresa, conforme o nicho da micropigmentação ele foi crescendo, eu senti a necessidade de criar uma marca própria, até porque nessa época que eu abri a distribuidora, o negócio, a micropigmentação, foi tendo um boom muito grande no Brasil e eu distribuía, então, marcas, principalmente de São Paulo, de Minas Gerais, para o Brasil todo. E como eu fui pioneira, eu tive muita visibilidade. Por exemplo, no Instagram, eu acho que eu fui a primeira loja deste ramo no Instagram. Uau. Então, isso é uma coisa que o pioneirismo sempre traz muita visibilidade para uma empresa e eu atingi isso primeiro com a Ana Agulhas, que era distribuidora, e depois eu pensei, bom, eu estou distribuindo outras marcas, mas esse negócio não é meu, né? Para ser meu, eu preciso ter uma marca própria. E aí que surgiu, então, a ideia de trazer uma marca, ou criar a marca, né? Que no caso, eu trouxe ela da China, eu não criei essa marca, mas eu já tinha uma relação comercial muito forte, então, com um parceiro lá na China, e eu fiz um contrato com ele de exclusividade para ser a representante da marca. Não só representante, distribuidora, registrei aqui no INPI também já, isso foi por volta de 2018, então fiz todo esse movimento de trazer essa marca para cá e registrar, claro, todos os produtos. Um processo bem burocrático. A minha lâmina para fazer sobrancelha foi a primeira a ter registro na Anvisa, com 0,15 milímetros, que é a mais fininha que tem e que faz os fios mais naturais, né? Então isso também trouxe muita visibilidade para a marca e eu acho que o que eu posso falar para quem está ouvindo é novamente sobre essa questão do pioneirismo, como eu comecei no segmento já muito antes e depois eu registrei primeiro o produto do que todo mundo, porque eu já estava adiantada, vamos dizer assim. Sim, conseguiu se posicionar, né? Muito, muito. E sempre em movimento, né? Eu sou essa pessoa, assim, que eu sempre penso que em 12 meses muita coisa precisa mudar num negócio, não só algumas coisas. E daí, então, eu tô sempre em movimento para ir além, né? Perfeito. E para conseguir expandir, um dos canais que você utilizou foi o Marketplace, isso? O Marketplace, na verdade, veio bem depois agora na nossa história. No início era tudo pelo WhatsApp mesmo, até a gente participou de comunidades no Facebook lá atrás. Aí depois eu fui pro Instagram e daí como tudo era mato, eu brinco, porque realmente, né, não tinha ninguém criando conteúdo, principalmente de empresa, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, né? Pouquíssimos. Exato.
Então, daí eu chamei a atenção de muitas pessoas e daí eu vendia muito pelo Instagram. Então, fazia posts, tinha muita visibilidade, tudo orgânico, foi muito legal. E daí, quando começaram os ads no Instagram, eu também já comecei a explorar essa ferramenta. E agora, mais recentemente, então, eu tenho o e-commerce tanto da Ana Agulhas quanto da Love Beauty próprio, mas hoje eu também estou explorando os marketplaces, porque como a Love Beauty é uma marca bem consolidada, quando eu entrei no marketplace já tinha um desejo muito grande, eu já tenho uma base de clientes muito forte, né? Foi só aproveitar e expandir mais. E aí né? eu cresci muito rápido também nos marketplaces, principalmente no Mercado Livre, mas a gente também está presente na Shopee com loja própria, e a gente está sempre se adequando às novas regras, que o mercado muda muito rápido, né? São comportamentos diferentes, né? Sim. Inclusive, e hoje é nível Brasil a tua entrega, Ana? Sim, a gente entrega no Brasil todo, tanto no site próprio como no marketplace, mas isso é uma coisa que para quem é aqui do sul do Brasil, para distribuir com rapidez para o Brasil todo, hoje só entrando no full do Mercado Livre, de preferência, eu logo entrei, né? Sim. Então eles têm um estoque dos meus produtos e aí eu consigo chegar nas pessoas, às vezes, no mesmo dia. Isso faz toda a diferença, porque o que eu vendo é um insumo de trabalho. E muitas vezes as profissionais, elas esperam estar com a agenda marcada para daí sim, então vou encomendar o insumo. Então essa questão da logística, ela é primordial. Impacta e fideliza. Com certeza, certeza, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram pessoal esses dias com meus amigos, assim, perguntando o quanto o preço ou o tempo de entrega impacta, né, na decisão de compra. E as pessoas estão muito impacientes. Ninguém mais quer esperar 3, 4 dias para receber alguma coisa. Sim, isso é verdade. Mudou muito, né? Muito, muito. E aí a questão, de novo, né? Se a gente não tá atento ao consumidor, pode estar perdendo negócios. Eu sou muito antenada, assim, como eu tenho uma irmã mais velha, ela já mora há 20 anos nos Estados Unidos, e eu sempre comprei muito online lá, e o mercado americano, ele é muito mais maduro, muito maior, né? E a Amazon já tinha criado esse hábito de consumo no americano, desse imediatismo. E mesmo antes dele ter, aqui no Brasil, como eu compro muito lá, entrego as coisas na casa dela, assim, roupa, todos os tipos de coisas. Eu já vi essa tendência de mercado. E quando eu vi que o Mercado Livre estava se estruturando para fazer isso no nosso país, que é gigantesco, né? E hoje eles realmente têm uma entrega muito boa. Esses dias um cara foi lá em casa entregar para mim às 9 da noite. Isso mostra muito a diferença dos Correios versus, vamos dizer, o Mercado Livre, que aí são terceirizados que fazem as entregas, né? Funciona. Funciona mais do que funciona, né? Ele é muito eficiente. Então, é uma coisa que nós, como empresários, não adianta a gente querer lutar contra. A gente tem que realmente se adequar, né? Exatamente. Olhar para o comportamento, olhar para as tendências e estar onde o nosso cliente está, né? Que nem tu comentou, tu iniciou nas redes sociais, depois veio, né? Ainda no tempo de comunidade, e aí depois veio com mais presença em tráfego, em anúncios, né? Para depois propriamente entrar no marketplace. E aí já tem uma outra questão também, né? Que dentro do marketplace a gente tem que entender que tem taxas diferentes. Muito, com certeza. Para te aparecer nas outras lojas, tem aquela questão de negociação ali dentro também, né? A visibilidade custa, né? Exato. Então, acho que é bem importante ressaltar que, claro que uma empresa, uma marca que consegue puxar o lead para o seu site próprio sempre vai ser muito mais benéfico financeiramente. Mas também limita muito o público que tu vai conseguir atingir. Já o marketplace, ele te cobra taxas, mas tu também vai ele vai estar mostrando, né, para um público muito maior. Eu tô jogando os dois jogos estrategicamente. Tenho feito alguns movimentos no meu site próprio, justamente para conseguir fidelizar ainda mais esse cliente que aceita esperar um pouco mais, porque daí no site próprio as entregas são feitas pelos correios, né? Sim. Então demora um pouco mais, mas aí eu já compenso o cliente de outras formas, porque para mim é muito melhor. Com certeza. E sempre dá para se relacionar com ele, fidelizar, né? Sim. Pensar em outras ações. Perfeito. Com certeza.
eu tenho visto cada vez mais marcas grandiosas, assim, e realmente focando muito no relacionamento com o cliente, até compras recorrentes também, né? Isso. Na recorrência, dá benefícios, porque daí tu já tem essa previsibilidade de quando o cliente vai voltar, né? Exato. E vocês aplicam esse tipo de ferramenta dentro do negócio? De pensar em novos pedidos sem que ele, de fato, Sim. faça uma compra? Hoje, no site, a gente já tem uma questão que tu consegue programar uma compra, mas eu vejo que essa questão ainda aqui no Brasil, o cliente, ele se sente um pouco... como se ele fosse criar um vínculo contigo e daí ele já fica preocupado se eu quiser depois parar com esse vínculo, como que funciona. Então, essa coisa da compra recorrente automática ainda não é uma realidade muito grande aqui no Brasil, mas com certeza a gente já está trabalhando nisso para conseguir justamente reter esse cliente com mais facilidade, né? E principalmente pensando no teu cliente, que às vezes, como tu trouxe, né, que compra em cima quando já tá acabando o insumo, né? Sem dúvida seria uma facilidade de trazer ele para perto, fidelizar e não acontecer isso, com né? certeza. Com certeza, perfeito. Ana, agora temos mais novidades, né? Sim, temos. Sempre tem novidade. Essa mulher não para. Pois é, antes tu falou ali das semijoias, né, da Beatriz Filter, e quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando que esse negócio eu lancei estando grávida, e agora esse peno eu lancei com a minha filha estando com 4, 5 meses, Uau. né? Então, quando eu penso assim, nossa, às vezes até eu me impressiono, mas segundo filho é diferente, né? Quando o Bernardo nasceu, que é o meu primeiro filho, demorou bem mais tempo pra eu conseguir, assim, voltar pro ritmo, e agora com a Catarina foi uma experiência bem diferente. E como já que tu entrou nesse aspecto, né? Como conciliar a maternidade com o empreendedorismo, porque são duas áreas que, principalmente agora, empresas novas dependem ali da tua energia, né? Como conciliar isso? Olha, eu acho que a gente tem que ter pessoas muito boas trabalhando com a gente, conseguir delegar, sabe? E isso foi uma virada de chave depois de ser mãe a primeira vez, que eu tive o Bernardo em 2020. Então, foi pandemia. Acho que todas as pessoas tiveram que se readequar muito, né? Repensar estratégias. E para mim, mais isso de ter me tornado mãe, eu brinco assim que foi uma experiência que me mudou completamente, mudou a forma como eu faço gestão de pessoas. Hoje em dia eu consigo ser muito mais clara na minha comunicação e isso mudou tudo, assim, os resultados, as expectativas também das pessoas que trabalham comigo depois que eu consegui me comunicar melhor, sem rodeios, vamos dizer assim, porque depois que a gente é mãe, a gente não tem mais tempo a perder, né? Sim. E eu percebi, assim, que isso foi um propulsor, assim, para realmente eu evoluir e poder crescer ainda mais. Eu tive que, então, fazer essa mudança em mim para depois conseguir me posicionar com as pessoas que trabalham comigo, e foi muito bom, porque daí hoje em dia, principalmente a Ana Agulhas, a Love Beauty e a Área, que é a minha academia, eu tenho gestores que trabalham comigo e eles são negócios que eles andam sozinhos praticamente, para justamente eu ter esse tempo tanto para me dedicar à maternidade e a novos negócios também. Perfeito. E precisa ser essa clareza, esse autoentendimento, precisa alinhamento ser sempre, assim, muito claro com as pessoas, que aí as coisas funcionam. É verdade. Ainda mais em você, né, que tem diferentes frentes. Sim. Não pode depender da Ana para uma tomada de decisão. Precisa ir andando, né? Não que tu delargou, mas precisa acontecer sem que tu esteja ali, né? O início de toda essa minha jornada era uma eu presa, porque eu fazia tudo sozinha. E no início foi muito difícil para eu delegar, porque eu não conseguia achar que as pessoas iam atender os clientes como eu atendia, porque no início era tudo no WhatsApp, era uma coisa muito manual. Mas eu só pude crescer e dar o boom que eu dei, porque realmente, primeiro eu fui aprendendo a delegar, mas depois de aprender a delegar, daí veio essa questão da comunicação, que precisou evoluir muito dentro de mim. Agora eu sou mãe de menina e eu acho assim, eu não acho, eu tenho certeza, a gente cria as mulheres muito para agradar. E
quando a gente chega em posições de gestão, de liderança, a gente precisa se profissionalizar na arte de desagradar. Esses dias eu estava conversando com uma empresária e ela até riu quando eu falei isso. Ela disse, nossa, Ana, é exatamente isso. Porque a gente precisa realmente conseguir, às vezes, quando necessário, né, dar feedbacks que não são tão bons. E as pessoas precisam, quem quer crescer vai entender. Vai conseguir ter uma conversa e entender que aquilo ali é pro bem tanto da pessoa como profissional, como da empresa, né? Perfeito. E foi nesse momento, então, que realmente eu vi que eu consegui crescer e tocar negócios com mais distância e alinhamento direto daí com os gestores, né, de cada negócio. Perfeito. Sim, a gente precisa ser claro na comunicação, se posicionar, porque quando a gente não se posiciona, alguém vai te posicionar. Com certeza. E aí é horrível, né? Porque às vezes pode ser porta pra dentro ou pode ser o teu cliente, né? Te posicionando, criando às vezes uma imagem ruim, negativa, né? E sabe, Miriam, que daí tem mais uma coisa que eu acho que é bem importante, porque quando a gente muda, leva um tempo até as pessoas se acostumarem com essa nova versão da gente. Então, tudo isso eu passei, sabe? Mas eu sei que foi muito importante justamente pra hoje eu estar onde eu estou e conseguir fazer, então, esses movimentos todos ao mesmo tempo. Sim. Porque muitas pessoas me questionam isso. Ai, Ana, como tu dá conta de tudo? É clareza e objetividade, não adianta. Perfeito. Sim. Mãe de 2, vários negócios. E tu é um exemplo, Ana. Eu acho que eu já cheguei a te falar uma vez sobre isso, né? Porque eu não sou mãe ainda, pretendo ser, mas não agora. Claro. E a gente olha pra ti e entende que tu não anulou os teus sonhos, tu não se colocou numa bolha. Ai, agora eu sou isso, não posso me permitir. Eu não iria conseguir fazer isso, sabe, Miriam? Porque realmente a minha história de empresária, como empreendedora, eu me dediquei muito pra tudo que eu construí. E eu amo o que eu faço, sabe? A minha família, a gente tem um negócio de 70 anos, né? Que foi meu avô que fundou. E o empreendedorismo corre muito nas minhas veias. Eu vendo coisas desde a época do colégio, que eu estudava no colégio particular. E ninguém vendia coisa lá e eu já vendia, sabe? Porque a minha irmã já morava nos Estados Unidos desde aquela época. E daí eu comprava coisas lá e vendia no colégio. Então, olha como isso é forte em mim. É forte. É uma coisa muito natural. Então, quando eu decidi ser mãe, foi muito difícil a primeira maternidade, porque eu tive que fazer muitos ajustes, eu tive que olhar para muitas coisas, mas foi muito importante para eu realmente conseguir seguir, então, nesse ritmo e fazer essas escolhas com leveza, né? Que eu acho que esse elogio, eu agradeço pelo que tu disse, eu acho que é porque as minhas amigas, assim, que são um pouco mais jovens e querem ser mãe, tem que ter essa leveza, senão não faz sentido. Eu sempre falo que se tá muito difícil, a corda arrebenta ali na frente. Então, não adianta, sabe? É verdade. Ou vai arrebentar dentro do negócio, porque aí não tem clareza, não tem alinhamento. Ou arrebenta em casa, ou no trabalho, ou nos dois, né? Em algum lugar. É bem isso, né? A gente tem que estar muito resolvida. Sim. Acho que essa é uma definição também, né? E daí entra muito também da pessoa que a gente é casada, né? O meu marido, a gente sempre alinhou muito tudo. O fato dele ser médico, ser cirurgião também, a gente se ajuda muito, a gente deixa bem claro o que é tarefa de cada um, e a gente delega também quando a gente precisa, mas sempre assim, a gente quer estar sempre participando muito, tá sempre com os nossos filhos, óbvio, eles são a nossa prioridade, mas a carreira dele, assim como a minha, as duas têm o mesmo peso lá dentro de casa. Eu acho que isso é bem importante falar também, porque é assim que daí é possível equilibrar todos os pratos, sabe? É verdade. Dizem, né, que de todos os negócios, o casamento é o principal. Nossa, eu adoro quando eu vejo o podcast, a Cristina Junqueira do Nubank sempre fala que a escolha mais importante que a gente faz na vida é com quem a gente casa. E eu assino embaixo, porque realmente isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Pra mulher, principalmente, pra mulher que quer empreender e que quer continuar crescendo após a maternidade também. E pra quem não quer, também tá tudo certo, porque eu não vou romantizar
e dizer que é fácil. Sim. Hoje mesmo foi um dia que eu tive que, realmente, né, eu tô indo viajar pra Ásia e vou ficar mais de 10 dias fora com um bebê pequeno. Tenho meu filho de 5 anos que vai fazer 5, que também tem muitas demandas. Aí eu queria ir no salão pra me arrumar, daí eu tinha que vir até aqui. Bom, foi uma loucura, mas deu tudo certo. É isso aí. É importante a gente trabalhar a nossa mente Sim. também pra isso, né? Que às vezes não vai sair como a gente gostaria, mas tá tudo bem, Tá né? tudo certo. Segue e é esse companheirismo, né? Que eu Sim. percebo que tu tem com o teu marido e principalmente com quem tá ali junto te apoiando nos negócios também, né? Essa transparência. Uma coisa que eu, depois de ser mãe, melhorou muito pra mim é que antes eu tinha o sonho de ser perfeita. Hoje em dia, eu tenho a plena certeza que eu sou imperfeita em tudo que eu faço, mas que eu dou o meu melhor e que o que eu me comprometer com as pessoas, eu cumpro. Perfeito. Então, é muito esse alinhamento com os outros e com a gente também. É isso mesmo. Compartilha da mesma visão. É sobre isso. É isso mesmo. Ana, e agora conta mais uma novidade, né? Então, Nasceu a Speno. Eu tô Como muito esse feliz. negócio se desenrolou? Então, a Speno nasceu da minha vontade de ampliar as áreas de atuação, porque hoje eu atuo principalmente na beleza e na estética com a Love Beauty. Sim. E eu já estava há muito tempo buscando outras possibilidades para expandir a nossa linha. E aí, eu conheci não, porque eu já conheço a doutora Andréia Bueno há muitos anos lá da nossa cidade, que nós duas somos de Santa Cruz. E ela me convidou para um jantar na casa dela, bem assim, aleatório. Eu fui e a gente conversou. Na época, ela me perguntou sobre o Titanium, né? O grupo da Fernanda Toqueta, ela não fazia parte. Aí eu falei pra ela as minhas percepções, assim, e ela gostou muito, entrou. E depois que ela entrou no grupo, eu tava pensando um dia em casa, eu quero ir pra área médica, eu já sabia qual era o produto, né? Eu vou contar pra ti em primeira mão. Então, nosso primeiro produto, que já tá registrado na Anvisa. Mas o que eu também sabia? Que como mãe e já liderando várias outras empresas, eu sentia que eu precisava unir forças com alguém. Sim. E foi nesse momento que eu pensei, a doutora Andréia, então, vai ser a pessoa perfeita para unir forças. E hoje eu também já tenho essa clareza que quando nasce uma sociedade, tem que ter papéis muito bem definidos. Sim. E tem que ser complementares, principalmente, né? Então, a gente é muito complementar, eu e a Andréia. Aí eu propus para ela, então, mostrei a minha ideia e ela amou. E então, daí que nasceu a Speno. E agora a gente está embarcando, então, para a Coreia e para a China. A gente vai ficar 12 dias por lá, procurando novas tendências para trazer para o Brasil, mas também a gente vai acompanhar a produção do nosso primeiro produto, que são microcânulas para fazer preenchimento facial, preenchimento corporal. Ao todo vão ser 16 modelos diferentes que já estão aprovados na Anvisa, então... Olha que legal! Fiquei muito feliz. Bem inovador. Exato, a gente vai começar com um produto assim que está na bancada de toda pessoa que trabalha com saúde e com preenchimento. Dentistas, médicos, biomédicos. A gente quer entrar na bancada desses profissionais com esse nosso primeiro produto, que tem a excelência de todos os produtos que a gente, né, vai trazer. Sim. A gente é muito comprometida com a qualidade. E então a gente vai estar lançando esse produto mês que vem, já aqui no Brasil. No momento ele está sendo fabricado. Vai chegar, a gente vai fazer o lançamento. E em breve vamos aumentando então a família para outros produtos, todos com esse foco na beleza e na saúde. Na saúde. E aí, realmente, né? São dois perfis que se complementam. Sim. Você com esse conhecimento no mercado asiático. A minha expertise, Exato. né? Eu peguei a expertise, que é a área que eu domino, que eu faço há mais de 10 anos, e a gente alinhou, então, com a doutora Andréia dá cursos também, ela é ginecologista, e ela dá cursos na área da ginecologia, e usa esses produtos também. Então, a gente uniu tudo para unir forças mesmo. Perfeito. E, Ana, pensando nesse convívio que tu tem, né? Tantos anos com o mercado asiático, como eu olhar para lá, agora vai fazer uma imersão, né? De 12 dias. A gente sabe que são dinâmicas diferentes, embora o Brasil seja grande. Sim. São dinâmicas muito diferentes. Como trazer o que tu tá enxergando lá para nossa realidade aqui e aplicar dentro dos negócios?
Eu acho que a questão que a China domina é produto, né? E eles produzem, muitas pessoas às vezes me falam, ai, Ana, mas produto chinês. Na China, tu recebe o que tu paga. Então, tu vai ter o produto bem barato, que às vezes é o produto que a gente compra numa loja de R$1,99, que nem existe mais, né? Agora, sei lá, R$6,99, vamos dizer assim. E que pode talvez estragar na primeira semana. Mas também tem aquele mesmo produto com a qualidade altíssima. Então, tu tem que saber separar, né? Esse preconceito que às vezes o brasileiro tem com essa coisa do produto chinês é uma coisa que é totalmente, assim, ultrapassada. Eu acho que não cabe mais a gente ter essa percepção, porque realmente eles têm muita tecnologia lá e conseguem produzir tudo. O que eu acho sobre as empresas, assim, existe um mercado gigantesco de white label, que se chama, que seria tu ter acesso a bons fornecedores, fazer bons acordos comerciais, personalizar o produto e trazer para o Brasil. Basicamente foi isso que eu fiz com a Love Beauty e estou fazendo agora com a Speno, e também eu estou fazendo um movimento de criar uma consultoria para empresas, empresários, principalmente que já tenham produtos, já tenham canais de distribuição, um negócio mais maduro e que queiram expandir o seu portfólio, porque hoje tem coisas que é praticamente impossível produzir aqui no Brasil e que lá é muito possível. Então, aí eu quero justamente fazer essa consultoria para ajudar essas pessoas que não têm esse conhecimento a conseguir viabilizar as importações delas. Perfeito. E tu já sabe o caminho, né? Já. Porque tu já fez ele, agora vai fazer no segundo negócio. Exatamente. Então, a expertise, a prática, nossa... É expertise, prática, e também eu vou usar as minhas conexões, então, desses parceiros comerciais que eu já tenho de 10 anos lá na China, para justamente ir em busca de conectar e fazer, então, esses negócios, porque, assim, é muito diferente o preço que se tu conhece lá, é muito diferente o preço do que no primeiro contato, ou talvez indo numa feira grande, o preço varia muito. E se tu tem uma pessoa para cortar esse caminho para ti e fazer essa negociação... Agiliza demais. E na questão da importação, não só agiliza, mas isso, se o preço se sai de lá muito caro, o produto chega aqui muito caro, porque os impostos incidem sobre tudo. Então, comprar bem lá é fundamental para conseguir, então, trazer o produto aqui com bastante margem e conseguir escalar. Perfeito. Excelente ponto. Porque tem toda essa questão, né? Exato. E a gente tem que considerar isso também. Muito. Porque um negócio, ele precisa gerar resultado, tem que dar lucro, né? Eu foco muito em margem, sabe? Eu acho que as áreas que a gente atua tem que ter margem para fazer a roda girar. Trabalhar com margens apertadas, qualquer coisa que acontece imprevisível já acabou a tua margem. Exato. E aí fica muito difícil gerir um negócio sem margem, né? Então, existem muitos nichos na China que tem muita margem para trazer produtos, então, e inovadores, realmente. Eu acho que a inovação sempre faz com que a gente consiga crescer no mercado, né? Sim. E dentro da tua expertise, tu também consegue ajudar empresários a olhar para o portfólio deles e entender aonde é mais vantagem buscar na China. Tu faz isso também? Com certeza, consigo. Como eu já tô com essa experiência, assim, de muitos anos olhando para custo, essa questão da importação, vai ser via aérea, vai ser via marítima, prazo, tudo isso eu consigo dar uma assessoria de início ao fim e dar segurança, porque para mim eu sou muito assim de o que eu falei, o que eu combinei tá combinado, e eu acho que vai ser muito bom eu trazer essa minha segurança para as pessoas que têm essa dúvida em trabalhar com o mercado chinês, sabe? Sim. Então, os negócios que eu viabilizar, realmente eu vou estar atuando bem próximo para fazer com que tudo seja perfeito. Perfeito. E aí, de novo, né? Traz essa confiança, credibilidade, a gente se sente seguro. Sim. Tá investindo, mas sabe que tem alguém por trás que entende ali daquele mercado. Eu vejo muitas pessoas se interessam por importação e têm o sonho de fazer tudo sozinho. E eu fiz tudo sozinha, então eu posso dizer para essas pessoas que é possível, mas que é demorado e que vai ter muitos erros no caminho, erros que às vezes a gente rasga dinheiro.
custa um negócio. Eu rasguei muito vezes. dinheiro nessa aprendizagem, assim, porque se tu me perguntar, Ana, qual que é a tua base? A minha base foi ir fazendo, só que eu comecei 10 anos atrás, fui escalando num segmento só, mas aí agora eu já tenho toda a experiência em ir ampliando para outros nichos. Eu também tenho esse diferencial de ter expertise para fazer toda a viabilidade do produto na Anvisa, que no caso esse é o mais difícil. O produto que precisa de certificação, principalmente de saúde, é o mais difícil de se importar. Então, tudo que ou que precisa da Anvisa ou sem Anvisa é muito mais fácil para mim, né? Então, eu quero focar tanto nos produtos com Anvisa, mas também no sem, e viabilizar negócios para empresários poderem crescer mais ainda. Perfeito, Ana. Ana, olhando para várias frentes, assim, né? Tanto a parte da beleza, a parte da saúde, estilo de vida. Qual deles que foi o mais desafiador para ti, assim, que te gerou mais aprendizados? Olha, eu acho que o produto, com certeza. Eu trabalho com produto e serviço, né? O serviço, quando eu abri a área training lá em Santa Cruz, eu tinha certeza que a minha infraestrutura era um diferencial gigantesco. Eu realmente investi muito. Eu tenho um sócio nesse negócio que ele é impecável. Ele faz toda a parte do treinamento, do quais vão ser os treinos, o método, né? Tudo. Então, eu me senti muito mais... É muito mais seguro tu ter um diferencial competitivo num negócio que é numa cidade, porque tu só tá, vamos dizer, brigando com a concorrência que tá na cidade. Sim. Já o produto para te escalar, aí sim, tu vai estar concorrendo com pessoas do Brasil todo, e aí eu acho que é muito mais desafiador. E por isso mesmo que trazer da China, na minha opinião, é um grande diferencial, porque tudo que existe de mais inovador existe lá. Então, a gente consegue estar sempre na frente e também, se comprar bem, ter um custo bom para daí conseguir ter margem no negócio. Perfeito, né? Ser competitivo, né? Ser competitivo. Porque o mercado da beleza também tem disso, né? Meu Deus, é muito competitivo. A margem, às vezes, negócios ali apertados, sufocando e extremamente competitivo, né? Eu sinto muito, assim, que tá todo mundo falando de wellness e de beleza. Eu já trabalho nesses ramos há muito tempo. Eu vejo que tem muita moda, né? Modinha. A moda vem, a moda vai, mas um negócio consolidado, ele fica. E a gente não pode abrir um negócio só pautado em moda, na minha opinião, de momento, né? Eu acho que tem que ter um plano de negócio, tem que ter toda uma estruturação para mesmo no momento de alta do negócio ele existir e prosperar, mas quando for um momento de baixa, ele se manter. Exato. E existe um porquê dele existir, né? Exato. A influência... marketing vão abrir portas, porém gestão, processos, equipe, o que tá por trás é o que vai manter o negócio de pé, não adianta. Com certeza, e para crescer isso é mais importante ainda, né? Exato. Porque quando a empresa é pequena, tudo bem, aí o dono geralmente, né, faz ali a gestão do jeito que consegue, que acha que tá bom e tudo bem, mas quando a empresa cresce é daí que o desafio vem de verdade, e às vezes as pessoas se perdem, né, no crescimento. Então, quase sempre. Exato. Mas nem todas têm o privilégio de crescer, né? Mas as que têm o privilégio daí o maior desafio é crescer com qualidade e justamente evoluir, né? Exato. Eu vejo que gestão, pessoas, é um ponto delicado. Sim. E um outro assunto, às vezes, escala, mas não tá preparado para aquele tamanho de proporção. Demanda. Exato. Sim. E aí começa as frustrações, né? Porta para dentro, Sim. O cliente muitas vezes não tá satisfeito com aquela entrega, né? Foi prometido uma coisa, mas não tá entregando outra. E aí sim, como tu trouxe, né? Tu foi pioneira no mercado. Imagina, se consolidou lá na mente do teu cliente. Sim. E aí alguém que não tá alinhado ali vai lá e faz algo fora da cultura, né? Então, também gera todo um transtorno ali perante o cliente. Com certeza, a gente tem que estar sempre muito alinhado com tudo que acontece, ter processos para ver como que está acontecendo e quando acontece um erro, saber corrigir da melhor forma, né? Porque o cliente, nos dias de hoje, até eu vim pensando, né? O mais importante de tudo é o cliente, a satisfação do cliente. E no momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão tendo que escolher entre
de quem que elas vão continuar sendo clientes. E aí nós, como empresa, a gente tem que, mais uma vez, mostrar o nosso valor e a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, Exatamente. né? Para se manter relevante. Exato. Mostrar, comunicar isso, Sim. que é muito válido também, né? Sim. Porque às vezes a gente sabe tudo que a gente é. E aí peca lá no detalhe de comunicar pra fora, né? Ah, com então certeza. tem disso também. Temos que olhar pros dois pontos. Sim. E, Ana, explorando um pouquinho mais essa parte, né, da saúde, mas vindo agora pra questão dos treinos, enfim, né? Porque eu vi que tu também passou por um processo de... Sim. Era uma situação, mudou totalmente o modelo de negócio e foi pra outra, né? Eu queria que tu contasse um pouco mais sobre isso, porque eu me lembro no grupo, né, do Titânio, que a gente tava juntos, a tua coragem de ir lá na frente do palco fazer um pitch pra Alexandra Cassoni naquele momento, né? Foi muito legal, mas eu tava me tremendo, Eu confesso. imagino, mas tu foi muito corajosa. Ai, sim. E tu sabe contando desse filho teu, né? Sim, a área, né? Bom, sim, eu sou muito corajosa. Eu vou com medo mesmo. Talvez eu vá gaguejando, mas eu vou. Eu acho que para empreender no Brasil a gente tem que ter muita coragem. Sim. Porque são muitos motivos, às vezes, para te pensar, não, hoje em dia com os bancos, o CDI alto, vou deixar meu dinheiro rendendo, não vou empreender. Mas para mim, o que me pega muito é a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, tanto dos clientes quanto dos colaboradores. E como eu venho de uma família que sempre teve muitas condições, eu fico pensando, se eu não arriscar, quem é que vai arriscar? Eu tenho para quem correr caso tudo dê errado. Então, eu sempre arrisquei muito e fui muito feliz, assim, nos riscos que eu tomei, né? A questão da área foi um grande desafio, mas nasceu da minha vontade de ter um lugar dos sonhos para treinar. Eu já treinava, então, num outro lugar, cross-training, né? E eu ia lá todos os dias. E eu queria muito que fosse um pouco diferente, alguns quesitos melhores. E eu vi, bom, essa é a proposta dos lugares aqui da minha cidade, na verdade, do Brasil todo, é muito parecido, assim, o estilo do negócio, né? E eu pensei, bom, e se eu fizer diferente? E aí, eu fui sonhando com isso, já tinha em mente, então, esse meu sócio, que seria a pessoa ideal, eu já conhecia o perfil dele, porque isso é muito importante, né? É um casamento, querendo ou não. Sim. E a gente acredita nas mesmas coisas. Eu propus para ele, então, essa sociedade, e aí que a área nasceu. E a gente nasceu tendo apenas o cross-training, né? Mas é um ambiente enorme, de 600 metros quadrados. Uau. E aí, ano passado, a gente ampliou para outras modalidades. Então, hoje a gente tem também um spinning. A gente tem mais uma sala multidisciplinar também. E mais uma body shape, que é aquela esteira que tem o vácuo, que faz gastar até 1.000 calorias em 30 minutos. Por isso que a gente chama de um centro de treinamento, porque justamente a gente ampliou as possibilidades para o cliente poder ter acesso a várias modalidades e não cansar, porque fazer sempre a mesma coisa também, às vezes, a gente quer variar um pouco, né? Com certeza. Sim, tu retém o teu cliente também, né? Retém Traz muito mais. Uma coisa diferente, uma experiência diferente. Exato. Agora que a gente estava com 2 anos de casa, né, aberta, quando a gente abriu as nossas portas a gente chama de área estúdio, que é, vamos dizer, o anexo do nosso prédio. Tem uma porta no meio, então, que tu pode ir de um local para o outro. E o spinning, ele abriu no dia que a Catarina nasceu. Uau! Essa história é muito boa, porque eu tava tocando a obra, eu adoro obra, e eu queria ter certeza que ia ficar tudo exatamente como eu queria. E o parto da Catarina estava marcado para o dia 20 de março desse ano, e tava 36 graus, janeiro e fevereiro esse ano, e eu lá tocando a obra com o pessoal, olhando todos os detalhes, acompanhando, principalmente porque eu gosto de tudo isso, eu gosto de estar em cima dos detalhes, e essa parte, assim, da experiência do cliente é prioridade ali pro ticket que a gente atinge, pra proposta que a gente tem. E aí,
no fim ali, bem na finaleira, eu tava tão preocupada, aconteceram tantas coisas que eu fui no meu obstetra e daí ele disse, não, Ana, a gente vai ter que antecipar. Eu tinha programado para ter uma semana de descanso antes da Catarina nascer. No fim, a obra ficou pronta num dia, no outro era a inauguração, foi nesse dia que foi o meu parto, praticamente no mesmo horário. Uau. Então, olha só como isso mostra também como a minha vida pessoal e profissional tem uma separação, mas não é muito grande, assim, é tudo muito junto, porque eu realmente amo o que eu faço, porque senão eu não teria feito isso, não né? Não teria, foi até a última finaleira, sim, né? O pessoal, os alunos brincaram, Ana, tu tava aqui até as 8 da noite e no outro dia, 6 da manhã, tu postou uma foto no hospital que tava internando pra ter a Catarina, e foi leve, eu juro que foi leve, porque eu fui fazendo, né, óbvio, eu tinha o meu sócio lá pra dar todo o suporte, e eu brinquei com ele que assim, tá, aqui tá a chave agora, tá tudo pronto, agora o operacional é contigo. Sim. Por isso que eu consegui dar esse sprint eu não precisei me preocupar como seria do momento que abrisse as portas pra frente. Eu só queria que tivesse tudo perfeito, conforme a gente idealizou ali toda a montagem do espaço, e modéstia à parte ficou muito bonito. É muito legal, tá tendo um retorno muito legal dos alunos, eles estão adorando, e essa inovação que me move, sabe? Sim. Que me faz ter esse brilho no olhar para tudo que eu faço. Perfeito, Ana. E inovação e a experiência do cliente, né? Porque, de novo, tu trouxe algo único. Não tem algo que entregue toda essa jornada para o cliente, Se é para fazer algo igual à concorrência, eu nem faço. Porque eu acho que a gente tem que realmente tentar entregar sempre mais. Sim. E os clientes merecem isso, né? Sim. E negócios que pensam dessa forma, eles não competem tanto por preço, né? Então, acho que é sobre isso. Tu tem que ter uma entrega maior, para daí sim tu poder escolher o preço que tu vai praticar. Mas tem que ter toda uma estrutura por trás para fazer sentido para o cliente, né? Para ele enxergar valor. Com certeza. Com certeza. É legal que tu trouxe isso, né? Porque é na experiência do cliente, é no atendimento, tudo. É na entrega que tu vai fazer para ele. Olha, tu vem aqui, tu treina, mas também se tu quiser fazer um spinning, tu vai fazer. Exato. Tu tem essa disponibilidade. Criar um ecossistema de comodidades para as pessoas, dentro, né? do negócio. Ampliar. Eu senti essa necessidade de ampliar o leque, porque justamente nos primeiros 2 anos foi um crescimento muito grande, um sucesso, mas chegou num ponto que, caso o cliente chegasse para mim e dissesse, agora eu queria fazer uma coisa diferente durante um tempo, eu não tinha o que oferecer. E é aí que a gente perde um cliente que a gente consolidou ele, mas se eu não tiver dentro do meu leque de opções algo a mais para oferecer para aquela pessoa, talvez ela vai para a concorrência e não vai voltar, né? Exato. E agora a gente já não tem mais esse déficit, vamos dizer assim. Como a Fernanda diz, né? Tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa e a gente tem que fazer um movimento, não exatamente. adianta. Olhar para isso, estar atento, né? Sim. E olhar para isso. E é interessante também que a gente trouxe, né? Conviver, às vezes, em outros ambientes, que nem você tem a irmã que mora fora, sim, né? Vai, viaja, olha outras culturas, outros comportamentos, pra gente conseguir trazer isso pros nossos negócios também, com né? Com certeza. Eu tô sempre, assim, com o meu radar muito aberto a experiências, a possibilidades. Eu acho que não é porque a gente mora no interior do estado que a gente não merece ter, por exemplo, uma academia de primeiro mundo. Exato. E tem muitas pessoas que querem poder ir num lugar, por exemplo, tu vai todos os dias naquele lugar, então tem que ser um lugar legal, tem que ser um lugar que tu se sente bem. A gente tem que poder ter acesso a essas coisas, não só na capital, mas também em outras cidades, exatamente, né? E aí outra questão que tu traz na fala, né, do ecossistema, porque quando o cliente está consumindo mais tempo contigo, obviamente, sim, ele vai aumentar a receita, e aí é uma consequência a fidelidade, né? Com certeza. Da gente construir negócios que sejam assim. Eu percebo que todas as áreas onde tu tem atuando, tu pensa
pensa nessa questão também, Penso porque é muito... Até quando eu comecei com a Beatriz Filter, então, que é a empresa de semijoias, eu senti muito mais facilidade em vender peças, por exemplo, para quem já era minha cliente na área, porque já sabia do cuidado, da excelência, de tudo, toda a atenção que eu coloco nos meus negócios. Foi muito interessante isso, né? Porque como o meu outro negócio eu vendo para o Brasil todo, eu não tinha essa percepção que qualquer coisa que eu... Bom, eu sabia que tudo que eu lançasse da Love Beauty já teria essa chancela e que as pessoas comprariam. Sim. Mas foi legal essa intermarcas, vamos dizer assim, porque daí quando eu lancei as semijoias, as clientes da área foram as primeiras que... então eu vou comprar, olha só que legal. E isso foi muito gratificante, assim, Sim. de ver como quando as pessoas confiam na pessoa que está por trás daquelas marcas, elas vão abrir a carteira com muito mais facilidade. Exato. Por causa disso. Isso Exato. É muito legal. E eu me inspiro muito em grandes marcas como a CIMED, por exemplo. Eu adoro a Carla da CIMED. Sim. Eu acho que quando a empresa tem um rosto por trás dela, eu até muitas vezes não mostrava a minha vida pessoal nas redes sociais, tinha essa barreira, mas eu estou cada vez mais aberta a mostrar quem é a Ana Cláudia hoje, para que as pessoas consigam ligar a ideia do negócio a quem está idealizando aquilo ali. Isso fortalece tanto a minha imagem quanto a empresa, né? Exatamente. A gente não se conecta com uma logomarca, a gente se conecta com pessoas. Tem que ser muito forte a história da empresa pra gente conseguir se conectar, e tem que ter muito tempo de relacionamento sem ter um rosto, né? Exatamente. E tu acaba se tornando uma holding, né? Porque Sim. propriamente tu tem várias outras empresas que atuam simultaneamente e a tua marca traz negócios para elas, né? Com certeza. Uma coisa, o pessoal do Titanium, principalmente, sempre comenta: ai, Ana, eu te vejo treinando todos os dias, tu posta, e a maioria não é de Santa Cruz. E é muito legal, porque eles admiram muito ali o espaço e tudo mais, e sempre elogiam. Eu fico super feliz, porque uma coisa alimenta a outra, né? Sem dúvidas. Até, assim, a minha transformação pós-Catarina agora, que eu tô, assim, desde um mês depois que eu ganhei ela, eu já voltei a malhar, a me cuidar, e foi tão legal, assim, ver que foi muito mais fácil que eu imaginava, foi muito mais leve também, e até dar esse exemplo para as pessoas que a gente não pode deixar de se lembrar da gente também. Perfeito. Desse autocuidado, que uma coisa leva a outra. Exato, não adianta. Exatamente. E a influência, ela acontece exatamente nesse momento, quando tu Sim. abre os seus bastidores, vamos dizer assim, e mostra quem é a verdadeira Ana, né? Eu acho que mostrar também que ninguém é perfeito, né? Quando eu era mais jovem, eu queria mostrar para as pessoas que eu era perfeita. Hoje eu quero mostrar que eu sou imperfeita. Sim. Porque é a vulnerabilidade que faz a gente evoluir, nos torna mais humanos e faz com que a gente se conecte, né? Perfeito, é bem isso. Se a gente mostra pro outro que a gente também erra, também claro, tem coisas que não estão erra. legais, né? Sim. Mas que apesar disso, tu consegue superar e ir pra frente, Com né? certeza. Perfeito. Ana, eu queria entrar um pouco mais nessa questão do marketplace, que eu sei que tu tem muita experiência, né? Claro. E a gente conseguir pensar, assim, nas marcas que querem ingressar, né? Muitas têm ali um e-commerce, mas querem no próximo nível de escala, né? Por onde começar a olhar quando se pensa em marketplace? Então, marketplace é uma questão bem delicada. Eu acho que é uma forma de realmente chegar no Brasil todo e escalar. Mas tem alguns detalhes, como a plataforma, ela dá mais visibilidade de acordo com a forma com que tu programa o anúncio. Sim. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz para escalar lá dentro foi contratar uma assessoria para me ajudar nisso. E deu muito resultado. Então, uma das coisas que eu descobri é que para crescer hoje no marketplace já é necessário mais expertise para conseguir realmente fazer com que todos os detalhes estejam sendo cumpridos para conseguir crescer lá dentro. Sim. Eu achava que sozinha eu iria conseguir, e eu estava conseguindo, mas para eu escalar ainda mais, daí eu precisei da expertise de uma assessoria, porque eu estou há 1 ano vendendo nos marketplaces, né? E hoje em dia já representa mais de 30% do faturamento da minha empresa. Foi muito rápido essa mudança, sabe? Sim. E foi uma mudança pensada justamente para
conseguir chegar mais perto dos clientes. Sim. Mas não é para ter visibilidade lá dentro hoje em dia, tem que ter paciência, eu diria, porque não é tão rápido, sabe? Sim, sim. E eu acredito também, antes de ir pro marketplace, se estrutura, né? Ah, com certeza. Mas aí depende do produto. O que eu posso dizer assim, produtos genéricos. Vou dar um exemplo agora bem didático. Sim. Eu quero trabalhar com uma coisa que as pessoas compram muito na internet é presilha de cabelo, por exemplo. Eu vou importar da China presilha de cabelo e vou vender no marketplace. Legal. Tu vai competir por preço e daí tu vai conseguir crescer lá dentro, vai ter visibilidade, mas a tua margem vai ser pequena. Tudo que tu quiser ter uma margem maior, vai ter que ter uma construção de marca muito grande. Sim. Para daí sim chegar no marketplace com mais autoridade, para daí as pessoas conhecerem o teu produto e aí ter essa compra, né? Exato. Eu tenho essa mesma visão, assim. Porque às vezes, quero escalar. E aí não olha pra margem, não olha pra posicionamento. A escala é uma coisa que tem que vir bem depois e quando o negócio estiver muito estruturado e as margens muito alinhadas, assim, saber muito bem, porque crescer custa caro. E custa o negócio, muitas vezes. É verdade. E tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E saber lidar, às vezes, com diferentes regiões. Porque aí, às vezes, aqui no sul, é um frete. Joga lá pra São Paulo ou mais pra cima, pro norte, já fica totalmente outro frete, né? E aí, muitas vezes, se torna até inviável a negociação ali, né? Sim, então, com a gente certeza. tem que pensar nesse aspecto também, né? Precisa pensar muito, sabe? E eu vejo, assim, que às vezes tu ter o cliente da tua cidade, do teu estado, o cliente próximo, vamos dizer assim, fidelizado, vale mais a pena do que tu querer conquistar o Brasil com produto do dia pra noite. Então, até porque pra isso eu, na época que eu consegui expandir com a Love Beauty, foi o pioneirismo que me auxiliou, foi a questão que foi um mercado que deu uma explosão muito grande e eu já estava nele, eu não entrei nele depois que ele explodiu, eu já estava desde antes. Tem gente que me diz assim, Ana, tu estava no lugar certo na hora certa. Sim, mas antes de estar no lugar certo na hora certa, eu estive no lugar errado na hora errada muitas vezes e fiz muitas coisas para daí sim eu não desistir. Isso que eu posso dizer que foi o meu maior trunfo. Sim. Porque aí sim eu estive na hora certa, no lugar certo, num momento que aí definiu assim a minha carreira e foi um divisor de águas realmente. É verdade. Essa questão da sorte, ela pode até existir, mas tu estava preparada para ela. Com certeza, estava. Senão nada ia acontecer. E também não se sustenta, né? Exatamente. Sucessos meteóricos, muitas vezes, assim, 1, 2 anos depois, se a pessoa não vai atrás de se qualificar para aguentar o ritmo, para conseguir expandir, aí tudo vai por água abaixo, né? Exato. Então, eu tenho certeza que foi uma questão de... eu acho que eu estava preparada, mas depois que aconteceu, eu fui atrás de muita coisa para daí ser hoje essa Ana que tá sentada aqui na tua frente. Perfeito, Ana. E a gente consegue sentir isso em ti. Que legal. Lembrei também quando tu apresentou a marca, né, das semijoias. Foi num evento que eu fui lá em Santa Cruz. Sim, tu tava em todos os momentos, assim, últimos que eu fiz, né? Isso é muito legal. Isso. E o que fez com que eu me conectasse com a marca, porque eu não sou, né, do mercado da beleza, foi a tua verdade em contar a história da tua mãe ali. Então, de certa forma, isso também mexe com a gente, né? Porque tu foi muito sincera, eu vi verdade no que tu disse, né? Então, se tem virtudes que tu carrega, sem dúvidas, essa verdade, a tua essência que tu comunica muito bem e a coragem. Eu acho que isso também é um ponto que nós nos conectamos. Que legal. Porque dá medo, dá muito medo. Dá muito medo. Às vezes as pessoas me comentam assim, tu fez tal coisa, parabéns, como se eu fosse uma super heroína. Daí eu falo assim, eu fui com medo, mas eu fiz. Eu sei. E sabe que no último encontro, quando eu fiz o pitch do Shark Tank, lá em São Paulo, no evento da
da Fernanda Toqueto, eu sentei na mesa e tinha uma frase, e era a frase de cada pessoa que ela colocou. E a minha era, feito é melhor que perfeito. E eu acredito muito nisso, porque eu não sou perfeccionista. Essa, com certeza, assim, eu não sou tão rígida, eu tenho um perfil bem mais criativo, e isso me fez errar muitas vezes, mas também esses erros não doem tanto, e eu sigo em frente, eu continuo, eu sempre tento de novo. Sim. Então, ter essa coragem, o otimismo, e também botar ação, né? Não só isso, mas agir e consistência é que faz a diferença. É verdade. Se a gente não é consistente, persistente nos nossos sonhos, as coisas não vão acontecer. Não, E levam tempo. Levam. Exato. Tem que ter paciência. Exato. Isso é uma coisa que eu também estou ouvindo e aprendendo. Porque, sim, por exemplo, no teu primeiro negócio, né? Tu tava ali, tu desenrolou ele, saiu de uma ramificação, foi para outra, agora enxergou uma nova oportunidade. Sim. Então, para te estar preparada para agora, tu também teve que ir lá atrás, se desenvolver, buscar e ser consistente, persistente, né? Não desistir. Eu sou muito grata à Ana do passado por ter tido realmente a disciplina de continuar sem ter nenhuma garantia. Porque depois que deu certo, todo mundo dá um tapinha nas nossas costas. Mas até dar certo, tem todo um processo. E mesmo eu que tive, então, esse início, vamos dizer, início na Love Beauty, que antes da Love Beauty teve muitas outras coisas. Mas dá pra falar que foi meteórico na época. Teve muita coisa que por trás disso, sabe? Então, a gente tem que estar realmente muito preparado para conseguir desempenhar, fazer tudo isso, continuar evoluindo, atento às oportunidades e sempre continuar. E ser empresário tu tá numa bicicleta que tu tem que estar pedalando sempre, né? Eu não acredito que agora está bom. Toda vez que eu tento dizer pra mim que agora tá bom, eu me lembro que eu preciso me manter em movimento, mesmo dentro dos negócios que eu já tenho. Sim. Porque os clientes, eles querem isso, né? Eu acredito que se tu não tá crescendo, tu tá morrendo. Eu adoro essa frase, porque ela é muito verdadeira. Então a gente tem que estar em movimento, a gente tem que se permitir se desafiar, né? Um tempo atrás, sabe, que eu observo muito o marketing das empresas, tudo, assim, e eu gosto muito eu até, na verdade, queria ter feito publicidade e propaganda como faculdade, mas lá em casa não foi aprovado na época, até porque foi em 2009, né? Então, o marketing... Eu ouvia isso. Marketing não vai dar dinheiro. Exato, que meu Deus. Agora os profissionais da área, né, estão mostrando o seu valor, que é uma das coisas que mais importa. Mas na época, então, não acabei fazendo direito. E no fim, eu vejo como meu olhar aguçado pro branding, vamos dizer assim, como um todo, fez muita diferença no meu negócio. Sim. Mas se eu não tivesse esse olhar, que eu devia, então, ter contratado profissionais que têm esse olhar, porque isso agrega muito valor no produto, Exatamente. Né? Ana, tu trouxe um ponto que eu queria entrar, inclusive. Legal. Porque, sim, na tua conversa, a gente também tem que estar muito claro para quem está nos ouvindo, né? Eu quero competir por preço ou por valor, porque são jogos diferentes. Exato. Até continuando, pegando o gancho ali do marketplace, hoje em dia as plataformas, elas estão criando um mecanismo que, se tu vai entrar para brigar só por preço, nossa, a tua margem vai dia a dia cair mais. Por quê? Para ti ter visibilidade no marketplace, tu tem que programar promoções momentâneas. Sim. E aí, cada vez que tu programa uma promoção, eles têm uma inteligência artificial ali dentro que ela faz com que tu tenha que baixar cada vez mais o preço para ter essa visibilidade. Para ter a visibilidade. Então, porque eles te dão a visibilidade e eles te tiram quando eles querem. Então, olha só como é importante, né? Eu não acredito em negócios que são pautados só em preço, porque daí realmente o cliente que te escolhe pelo preço, ele te abandona pelo preço. É verdade. E aí não é toda uma jornada, toda uma construção de negócio vai por água abaixo muito rápido, né? Exato. E aí tu acostuma muito mal o cliente também. Exato. Sempre naquela de, não vou comprar agora, porque mês que vem ele vai fazer um desconto diferente. Se tem uma coisa que eu tenho pavor, por exemplo, é Black Friday, porque
querendo ou não, tem pessoas, tem empresários que eles não, eu acho que eles não pensam, sinceramente. E aí, por exemplo, eu que vendo um insumo de trabalho, como é que eu vou lá pegar um mês e botar, então, tudo com 50% de desconto? Ah, então daí o meu cliente vai lá e compra um estoque pro ano inteiro e daí eu só vou vender naquele mês, Não então... tem como. Não tem como, não é como. sustentável. Sim. E isso não existe, só que aí tem pessoas que vão lá e fazem isso, e delas destroem o negócio delas. Sabe, Ana, que eu tenho observado que essa questão da Black Friday, ela atrapalha inclusive no Natal. Uhum. Porque muitas pessoas acabam antecipando suas compras. Claro, com certeza. Para aproveitar esses preços. E aí, quando chega o Natal, o comércio, o varejo sente o impacto. Então, tem várias nuances ali. E aí, de novo, né? Aí casa perfeito, porque tu tem o olhar global, tu entende as tendências, mas tu também entende o que funciona aqui. Às vezes tu querer trazer uma ideia que tá bombando lá fora pra cá... Não funciona. Exato. Com certeza. A Black Friday nos Estados Unidos, ela tem um conceito totalmente diferente, porque os empresários lá, eles têm um nível de maturidade muito maior. Aí, às vezes, aqui no Brasil, tem uma empresa que abriu faz um ano. Ah, eu quero vender mais em novembro, vou baixar meu preço. Às vezes, ela acaba com tudo que ela construiu durante o ano, o relacionamento, tudo nessa questão de dar o desconto pro cliente. E não que não possa dar o desconto em algum momento especial, mas que o cliente sempre já espere aquilo ali e que perca o valor daquela entrega que tu faz, né? O Flávio Augusto fala muito sobre isso, que o empresário que precisa sempre baixar o preço é aquela coisa do atestado da tua incompetência. Porque se o teu cliente só é teu cliente porque tu é o mais barato, então alguma coisa tá faltando aí, né? Exato. Se ele não enxerga a tua proposta de valor, daí tu tem que repensar o teu negócio, na minha opinião. Exatamente. Inclusive, pode até, pensando num serviço, alguma coisa nesse sentido, né? Baixou muito o preço. Olha o caos que fica dentro da equipe, né? Pra atender toda aquela demanda. E possivelmente não vai nem ter o retorno que tá buscando. Não atende bem, não é a experiência que tu imaginava. Tu trouxe ali, matou a charada, essa questão que não é porque funciona no exterior que vai funcionar aqui. E, na minha opinião, essa questão da Black Friday realmente é uma coisa que todo ano eu vejo matérias falando em como prejudica o comércio como um todo, mas aí tá se perpetuando e tudo bem, mas eu acho que a gente tem que escolher ser o empresário que não entra, então, nessa onda, nesse desespero de fazer isso, né? Tudo encarece. Principalmente em questão de marketing, olhando para essa parte... Tráfego fica insustentável, principalmente porque as grandes marcas, elas investem muito pesado, então quem é menor não consegue nem aparecer. Não consegue. Exato. O que eu gosto sempre de sugerir, né? Trabalha forte as tuas vendas, porta para dentro, de repente faz alguma ação ali, para quem já é teu cliente, né? Também uma forma de se relacionar, enfim, com certeza, de fidelizar. Mas foco no relacionamento e não no preço, né? Exatamente. Ou e-mail marketing, que também acaba funcionando muito nesses períodos. Buscar sempre alternativas para fugir da onde todo mundo tá. Exato. Porque aí encarece, tua margem é mínima, lucro nenhum, e tu tá lá, pode ser que em dezembro já reflita o resultado negativo. Com certeza. Eu acho que o próprio cliente também muda a percepção de valor dele conforme tu se posiciona numa época que nem essa, né? Exato. Então, o desespero, assim, de... Às vezes, o FOMO, o Fear of Missing Out, né? O medo de perder, de não estar fazendo um movimento que todo mundo tá fazendo. Mas aí, às vezes, até um momento de chamar atenção justamente por esse posicionamento diferente, né? Aquele marketing que grita... Eu trabalho com comunicação e eu não sou nada a favor disso. Porque, de novo, que nem bem tu trouxe, né? Tu não se diferencia, a pessoa ela não entende a tua proposta de valor. E aí tu tem que estar sempre ali e pensando, meu Deus, o que eu vou criar agora para atrair cliente? É porque muito não cansativo, tá vindo. né? Exato. Não é sustentável. Não se sustenta, exato. Não. E na nossa fala, acho que ficou claro isso para quem tá ouvindo também, né? De pensar na margem. Tem que pensar. Sim. Porque, Ana, eu vejo, por mais que eu atue mais marketing e vendas, quando a gente tá pensando em vendas, a gente também tá pensando em ofertas, né? O que a gente vai comunicar para atrair e, de fato, vender, né? E tem muitos negócios que não olham para essa parte da margem, da lucratividade. Sim.
precificam, acho que do além. Ai, vou botar esse preço porque é o que eu acho que o cliente pode pagar, né? O achismo toma conta da precificação. Exatamente. E aí, óbvio, né? Como é que o negócio vai ir pra frente? Não vai. Então, isso também, tu é multiempresária, tu tem expertise, experiência, e tu pode afirmar isso. Que a gente tem que olhar para essa parte. Com certeza. Ela é fundamental. É a mais importante para a saúde do negócio e justamente até para um negócio se perpetuar e ter força. Eu tenho visto, assim, muitas empresas crescendo e outras fechando as portas, né? E as que estão fechando as portas é porque a margem delas, se era pequena, talvez por algumas mudanças de mercado, ficou menor ainda. E daí não foi mais sustentável. E me deixa muito triste quando eu vejo um empresário ter que fechar as portas. Porque é o sonho de uma pessoa, né? E então, por isso que a gente, antes de, por exemplo, muitas pessoas largam a CLT para ser empresárias, e eu admiro muito, acho que tem que ter essa coragem, né? Mas tem que olhar muito para os números e para daí sim poder dar esse passo. Exatamente. E às vezes tu pode ser feliz dentro de um negócio, não necessariamente empreendendo, claro, né? Não é para todo mundo. Exato. Tem pessoas que me falam, ai, Ana, como que tu dorme de noite sabendo que tem um salário de X pessoas para pagar? Bom, primeiro que eu já tinha esse exemplo dentro de casa, né? Então, eu acho que também isso é mais natural para mim. Mas tu tem que conseguir lidar com sabendo que todo início de mês tu tem N boletos para pagar e tá tudo bem. Se isso é uma coisa que vai tirar a tua paz, daí também já tem que olhar, tem várias outras coisas que a pessoa pode fazer que daí não vai ter que lidar com todas essas variáveis, né? Exatamente. Empreender não é para todos e eu acredito que o próximo ano não é mesmo, assim. Sim. São muitas mudanças que vão vir, né? E se a gente não tá atento, buscando conhecimento, buscando ajuda, né? Que é uma coisa que tu trouxe também. Não tem entendimento na área, ok, mas busca ajuda, peça ajuda. Ai, com certeza. Porque, sem dúvidas, vai ser um ano que amadorismo não vai dar. Não, eu acho que esse ano já foi um ano que limpou, assim, o mercado, porque limpou no quesito de que tá cada vez mais detalhes, mais difícil, muito competitivo, né? A gente tá tendo que as pessoas, o que eu vou continuar consumindo, onde eu vou continuar indo, o que eu vou manter, o que vale a pena para mim, né? As pessoas tiveram que olhar para isso, mas eu vejo tudo isso como uma oportunidade também. Então, de se diferenciar cada vez mais, de fazer o dinheiro do cliente, então, valer a pena, sabe? Por exemplo, usando o exemplo da área, mas podia ser da Love Beauty também. Eu penso, bom, se a pessoa, num ano tão difícil que nem esse, continua sendo minha cliente, investindo o dinheiro dela aqui comigo na sua saúde, eu vou fazer cada real valer a pena. Exato. Então, daí a gente também muda esse momento que seria só de dificuldade e ver como de oportunidade, né? Olhar pro copo meio cheio, né? Exato. Eu também penso assim. Tem que ser, senão a gente não consegue continuar. Exato. Sim, a gente tem que olhar para a realidade, mas também ser otimista e aproveitar. Com certeza. Sempre existem oportunidades, né? Em todos os nichos e em todos os momentos. Então, saber enxergar, olhar para aquilo e realmente ver o copo meio cheio, porque ele sempre está meio cheio e oportunidades novas vão surgindo. Sim, com certeza. Ana, nosso papo tá muito bom, vai rendendo, né? Sim. E eu queria te ouvir, assim, dar uma mensagem final para quem está nos acompanhando, né? Quer entrar nessa jornada de maternidade ou propriamente conciliar, né? Maternidade, empreendedorismo. O que tu poderia dizer para essa pessoa? Olha, o que eu posso dizer para essa pessoa é que tenha coragem, que vá atrás dos seus sonhos. Eu sempre sonhei em ser mãe, amo ser mãe, mas eu sempre sonhei em fazer a diferença na vida das pessoas. E todos os dias que eu saio de casa para trabalhar, eu me realizo muito vendo as coisas que através de mim são feitas, né? Seja produto, seja serviço, e isso me realiza muito. E quando eu volto para casa, eu me realizo novamente, porque meus filhos são a minha, até vou me emocionar, mas são minha maior alegria, são um motivo de orgulho, e a gente consegue sim dar conta de tudo, desde que a gente tenha então essa vulnerabilidade de tanto com quem tá dentro de casa quanto quem tá fora, e fazer esses combinados e fazer tudo isso dar certo, mas para todas as pessoas não desistirem dos seus sonhos, porque eu acho que o Brasil é sim um lugar de muitas oportunidades,
oportunidades e que a gente pode fazer a diferença, mas a coragem tem que vir sempre na frente, a humildade e começar pequeno. Isso foi uma coisa que eu não falei aqui, né? Mas eu sempre, todos os meus negócios, eu sempre fui começando pequeno e fui fazendo, fui testando, assim, e assim que a gente consegue crescer. Perfeito. É a consistência, né, Ana? É começar e não parar no primeiro desafio. Seguir. Não, e são muitos desafios que aparecem e que eu gosto deles também, porque eu acho que o desafio sempre faz tu continuar, assim, na ponta dos cascos, vamos dizer, e de querer continuar se desafiando e melhorando sempre. Então, os desafios sempre vão surgir e faz parte. Perfeito. Ana, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que contribuiu muito com o teu olhar, com a tua visão em multi-empresas, diferentes segmentos. Isso Sim. também é legal, né, de trazer. Eu acho muito legal isso de diversificar, porque tu vai para a área da beleza, tu vai para a área da saúde, tu vai para a parte do esporte, né? Tu consegue performar bem dentro de cada um desses nichos Sim. e trazer insights práticos também ao mesmo tempo. E agora, inclusive, ajudando empresários também nesse processo de trazer fornecedores da China se tornarem parcerias, né, e viabilizar cada vez mais negócios. Parabéns pela tua trajetória. Ai, muito obrigada, Miriam. Um prazer ter essa conversa aqui contigo. Eu te admiro muito. Qualquer pessoa que te escolher para trabalhar, né, na área que tu atua, vai ter muita sorte, vai estar muito bem assessorado. E obrigada por esse convite, por esse momento tão especial. Perfeito. Se você está nos seguindo pelo Spotify, já acompanhe o canal e se for pelo YouTube, já se inscreva para não perder nenhum episódio. Muito obrigada.